E aí, Thaís Bilenque, tá sob o sol do Planalto Central? Estou aqui na capital dessa efervescência de noticiário. Eu nunca imaginei, Toledo, que a gente ia nas nossas reuniões de pautas e telefonemas 1000 antes de gravar, implorar para parar de ter notícia, né? Pois é, chega, não aguentamos mais, parem de dar notícia pra gente. Mas então vamos correr que o tempo urge. Mas então vamos contar a história da prisão do Vorcaro, dono do Banco Master, ex-dono, né? Do ex-banco. É tudo ex. É do cunhado, do cachorro, do papagaio. Thaís Bilenque, como é que tá o terremoto em Brasília? Tá dando para sentir, viu? A terra tá tremendo, de fato, Toledo. A mão do Daniel Vorcaro e de outras 3 pessoas nessa decisão do ministro André Mendonça, a primeira grande decisão dele, caso Master, a retirada do sigilo da investigação da Polícia Federal que embasou o pedido de prisão, está atingindo gente nos 3 poderes, pessoas que têm relevância, protagonismo na República e, portanto, todas as revelações são muito sensíveis, né? Como você disse, junto com o voto, com a expedição do mandado de prisão pelo ministro André Mendonça, vieram trechos do relatório da Polícia Federal que embasaram a decretação da prisão. E lá, nessas 40 e poucas páginas, a gente ficou sabendo aquilo que a gente já tinha pistas, né? De que não se trata apenas da falência de um banco, de uma operação tipo pirâmide financeira ou fraude, é muito mais do que isso, por maior que seja a fraude de 20 bilhões, 40 bilhões, cada um dá um número, é uma conjunção de redes criminosas, né? Você tem a rede cometendo os crimes de fraude financeira, você tem uma rede de infiltração no Estado, corrompendo funcionários públicos do Banco Central e da polícia, e você tem uma rede de influência política que envolve até presidentes de partidos, e a gente ainda não sabe exatamente qual a extensão dessa rede. E a grande novidade, a meu ver, eu queria saber a sua opinião, me parece ter sido a descoberta dessa rede de coação, uma rede violenta, né? Cujo cabeça era um cara apelidado nada mais, nada menos do que sicário, que é uma palavra em espanhol para assassino de aluguel. E esse sicário, além de ter sido preso, se matou enquanto estava sob a custódia da Polícia Federal, manchando de sangue os colarinhos tão branquinhos que o Vorcaro e seus sócios ostentavam, né? Esse Felipe Mourão, o nome dele, ele era a pessoa que, nas investigações da Polícia Federal, dava os sustos, digamos assim, o sacode no chefe, prometendo que era quebrar os dentes do jornalista Jardim ou moer essa vagabunda que era uma empregada do Daniel Vorcaro chamada de Monique. Então, tinha um trabalho que, nas palavras do ministro André Mendonça, era uma milícia privada do Vorcaro e que custava muito caro, né? Segundo mensagens trocadas ali, fica subentendido que ele recebia R$1 milhão por mês para viabilizar essas atividades. E essas atividades, que além das atividades violentas, aparentemente incluíam também a infiltração em redes privadas, redes sigilosas do poder público, para fraudar desde falsos pedidos judiciais para a Meta, que é a dona do Facebook, para saber com quem que a namorada / noiva do Vorcaro estava conversando através das redes, até descobrir informações privilegiadas sobre investigação, interferir até nos processos do Banco Central, né? Como você vai contar mais detalhadamente depois na hora e a vez. É um esquema como a gente nunca viu antes e talvez tenha sido o melhor espelho das vulnerabilidades que as nossas instituições e o nosso mercado proporcionam, né? Porque o grau de acesso que essa máfia, porque não dá para usar outra palavra, né? Quem ameaça quebrar dente de jornalista, moer empregada e corrompe agentes públicos como eles fazem, é uma máfia. E nunca tinha visto nada parecido, né? 40 anos de jornalismo, acho que a gente ainda o Brasil ainda consegue nos surpreender.
Pois é, infelizmente, né, surpreender negativamente. O que esse esquema, essa turma fazia? Eles tinham infiltrados no Banco Central, como você disse, a gente vai contar essa história melhor na hora e a vez. Eles tinham invadido os sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público, do FBI, que é a Polícia Federal Americana, e até da Interpol, com acesso a senhas clandestinas, comprando informação, enfim, com vários métodos para conseguir entrar nisso, que favoreceu, permitiam que o Vorcaro tivesse acesso quase em tempo real às investigações contra ele próprio. Como me disse uma fonte muito por dentro de todo esse escândalo, ela me disse exatamente isso que você disse, né? Não tem nada de, não estamos falando de fraude, estamos falando de máfia. Então tem um sistema muito complexo que foi se infiltrando em todas as instituições que interessavam, do Supremo ao Congresso Nacional. Aqui é importante dizer que além do Daniel Vorcaro e do Felipe Mourão, o sicário, que foram presos, quem mais foi preso foi um policial federal aposentado, Marilson Roseno, que trabalhava com o Felipe Mourão nesse braço miliciano, para usar as palavras do ministro Mendonça, e o cunhado do Vorcaro, que é o Fabiano Zettel, que era, segundo as investigações, quem operacionalizava financeiramente esse esquema, monitorando os pagamentos das pessoas que eram corrompidas pelo Master, enfim, fazendo, às vezes, de braço direito, basicamente. Então, foram esses 4 presos e mais algumas pessoas tiveram medidas cautelares impostas, em particular esses 2 funcionários do Banco Central, que estão de tornozeleira eletrônica, estão impedidos de passar perto do Banco Central. Além disso, né, Thaís, a gente viu vazarem pequenas partes do relatório da Polícia Federal nos últimos dias, cada uma contando um pedacinho da história. Eu acho que vale a pena a gente tentar juntar os cacos aí para dar algum sentido, né? Mas o que emerge é que, primeiro, ele tinha uma influência, inclusive, sobre a imprensa. Ele usava o subterfúgio de comprar anúncios ou pagar por propaganda em alguns sites para, em troca, receber reportagens que não precisavam ser favoráveis a ele, mas bastavam criar dúvidas sobre o processo de investigação, por exemplo, que já cumpriam a sua missão. Tem jornalista que recebeu R$2 milhões a título de publicidade para fazer esse serviço, até contratar escritórios de advocacia, né, que tenham trânsito nos tribunais superiores de Brasília, que é um método que não chega a ser original, mas que, quando você coloca nesse contexto, se torna ainda mais preocupante e mais emergencial a discussão sobre código de conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal e de todos os ministros das Cortes Superiores, né? Quer dizer, sem contar aqueles detalhes assim quase curiosos, mas que são reveladores, como, por exemplo, dele transformar o próprio helicóptero numa espécie de táxi aéreo para político, para ficar levando o político de Interlagos, em São Paulo, onde tem o autódromo, até Congonhas, que é o aeroporto, transportando o presidente do PP, o presidente do União Brasil, para lá e para cá, né? Mostrando, aliás, o Ciro Nogueira é qualificado pelo próprio Vorcaro nas mensagens como grande amigo, né? De casa. Amigo de vida. Exatamente. Sabe-se lá o que isso significa. Mas saíram reportagens, inclusive falando de uma emenda, né? Do Ciro Nogueira a uma PEC. Emenda Master. Exatamente. Como é que é essa história aí, Thaís? É aquela emenda, né, que o Ciro Nogueira propunha aumentar o Fundo Garantidor de Crédito, o desembolso do Fundo Garantidor de Crédito para os investidores, caso tivesse algum problema no banco, de 250 mil para 1 milhão. Como o Fundo Garantidor de Crédito era basicamente a base do negócio do Vorcaro, por causa do FGC, ele conseguia vender os títulos polêmicos dele aos preços que ele vendia, essa era a emenda que alavancaria ainda mais os negócios do Master. Então, o Ciro Nogueira apresenta essa emenda nas mensagens, depois a gente fica sabendo que o Daniel Vorcaro comemorou e muito a apresentação da emenda, que, no entanto, nunca avançou no Congresso Nacional. E ele fala do Ciro Nogueira nas mensagens porque tem o documento da Polícia Federal que embasou a decisão do ministro Alexandre de Moraes e tem documentos que foram obtidos pela CPI do INSS,
do celular do Daniel Vorcaro. Então, parte do que vem a público vem da decisão, e aí não é vazamento, porque a decisão foi publicizada, foi divulgada pelo André Mendonça, e parte é o que vem dos documentos sigilosos, aí sim, vazados da CPI. E vale a pena dar o crédito, né? A história dos jornalistas foi revelada pela jornalista Malu Gaspar, no Globo, né? A Daniela Lima, aqui do UOL, revelou que tinha uma fila para pagamentos, né, feitos pelo esquema, e a fila tinha um critério curioso, né? Que os políticos da casa, como eles chamam, demoravam mais para receber, porque, afinal de contas, eles eram da casa. E aqueles menos próximos tinham precedência na hora de receber, né? Teve mais outros furos jornalísticos aí que vale a pena mencionar. A revelação do helicóptero, né, que ele emprestou, bancou viagens de helicóptero para o Ciro Nogueira e para o Antônio Rueda, foi feita pela Folha de São Paulo. A Natália Portinari e o Fábio Serapião deram diversas matérias com relatos, revelações disso. Uma delas é que ele, Daniel Vorcaro, acompanhava, né, obviamente, sua situação judicial, o cerco, e pouco antes de ser preso, ele diz, revelando certa ansiedade, revelando, eu fiz o que deu. É importante, talvez, explicar qual a vantagem que ele tinha em poder acessar esses sistemas digitais sigilosos da Polícia Federal e do Ministério Público. Ele sabia, por exemplo, com antecedência que ia ser preso em novembro. Ele sabia com antecedência que ia ter uma ordem judicial que era baseada em troca de informações entre várias organizações, várias entidades, várias instituições responsáveis pela investigação, e já plantou uma matéria para dizer que isso era ilegal, quando não é. Enfim, ele sabia com antecedência todos os passos dos seus investigadores e podia agir já se precavendo. Ele estava indo para Dubai porque sabia o que ia acontecer com ele, né? Então, assim, é muito grave que os sistemas sejam vulneráveis a esse nível. E tem uma outra coisa, né, Thaís? Ele colocou preço no Brasil, né? Tudo tem preço agora. Exatamente. Né? A impressão que dá é que todas as instituições estão à venda. Basta chegar no preço. Tem alguns que custam 2 milhões, tem outros que custam mais de 100 milhões. Mas que, chegando no preço, você compra, né? Claro que isso não é verdade, mas essa é a impressão que fica. De uma autoridade sobre esse aspecto em particular é que a solução para isso é fortalecer o colegiado de todas as instituições, né? Tentar, da melhor maneira possível, estabelecer colegiados em todas as instâncias, não necessariamente só nas superiores. Só que isso tem um custo de efetivo de pessoas que podem estar dedicadas a processos que muitas vezes nessas instituições hoje são vistos por uma pessoa só, e tem um custo também de processo mesmo, que isso impõe mudança, só que é uma mudança que teria que ser institucional e sistematizada em muitas frentes, como a gente falou, é Ministério Público, é Polícia Federal, é Banco Central, é Supremo Tribunal Federal, é justiças em outras varas, em outras instâncias, é muito complexo, né? E para falar em dinheiro, Toledo, 2 bilhões de bola, 2 bilhões e 200 milhões de reais encontrados na conta do pai do Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro. O pai dele é aquele que fez, junto com a outra filha, uma empresa para entrar no ramo do mercado de carbono, e teve uma emenda do Mota que injetaria muito dinheiro nesse mercado do dia para a noite, usando as seguradoras para financiarem, né, para movimentar. Esse é o Henrique Vorcaro, cuja conta tinha aí registro de 2 bilhões, mais de 2 bilhões de reais. O braço financeiro dessa turma, Toledo, era obviamente muito sofisticado. Então você tem aí mais algumas pessoas que, além do Fabiano Zettel, operavam, né? Então você tem o Leonardo Augusto Furtado Palhares, conhecido como Léo, que aparece nas investigações como alguém que fazia ocultação de propina. Ele era administrador de uma consultoria chamada Varágio. Essa Varágio é a que viabilizou o pagamento para vários desses infiltrados, inclusive
Uso do Banco Central. Essa Varágio aparece na triangulação de vários esquemas. Tem ainda uma outra pessoa, Ana Cláudia Queiroz de Paiva, que também fazia a execução desses pagamentos, e várias outras empresas são citadas, né, pessoas jurídicas citadas para enviar pagamentos em tantas frentes para tantas pessoas. O pai é um empresário e a irmã é pastora da Igreja da Lagoinha, junto com o marido, né, o Zettel. E o próprio Vorcaro chegou a frequentar essa Igreja da Lagoinha, ele gostava de cantar, né, tinha essa ambição, quisera tivesse ficado por aí, né? Thaís, a gente, além de abalar a imagem das instituições, a gente teve um fato chocante que coloca esse caso ainda mais o paralelo com o escândalo do Epstein nos Estados Unidos, ou Epstein, dependendo do lugar onde você ouve o nome dele, do Jeffrey Epstein, aquele que também montou uma rede internacional de influências, também era um operador financeiro e tinha, em paralelo, uma rede de exploração sexual de meninas menores de idade, né? Que foi o fato de que, como o Epstein, quando a gente está gravando aqui, o sicário ainda está, como disseram no boletim médico, sob o protocolo de morte cerebral, que é fazer uma série de testes para confirmar a morte cerebral e aí decretar a morte mesmo. Por enquanto, a gente vai ter que chamar de tentativa de suicídio. Mas o efeito é o mesmo, né? Porque os boatos, as maledicências e as teorias da conspiração, tendo conseguido ele ou não o seu intento, vão ser iguais. E os efeitos dessa tragédia, vamos chamar assim, vão ser também trágicos para as investigações, né, Thaís? Sim, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse para os jornalistas que a cela onde ele estava preso foi filmada, então que tem todos os registros e que não tem nenhum ponto cego nas câmeras, sem ver a cena toda acontecendo. Porque tem essa pressão, mais essa pressão sobre a Polícia Federal, sobre o cara ter cometido suicídio dentro dessa cela. Então isso com certeza marca e escala esse escândalo. Thaís, voltando a falar do terremoto brasiliense, ele abalou também as relações entre as instituições que investigam esse escândalo. A que mais chamou a atenção logo de cara, mais evidente, porque ficou no papel, né, foi a recusa da Procuradoria-Geral da República em assinar ou endossar o pedido de prisão do Daniel Vorcaro, alegando que o prazo de 72 horas para analisar o pedido da Polícia Federal era insuficiente e ficou por isso mesmo, como se a investigação tivesse começado ontem, né? E a Procuradoria-Geral da República tivesse tomando conhecimento do caso no momento que recebeu o relatório da Polícia Federal. Isso daí é ruim, né? E isso no Congresso, Toledo, sabe-se quem puder, porque daí passa-se a elocubrar e maldizer o Procurador-Geral da República, os seus padrinhos no Supremo Tribunal Federal, as intenções deste grupo em relação a esse escândalo, e aí fica tudo em suspeição. E aí você tem de um lado, então, o ministro André Mendonça, do outro lado, os outros ministros do Supremo, que também são citados em algumas conversas do Daniel Vorcaro na mensagem. Então, aqui o Alexandre de Moraes, ele mostra para a namorada que está com o Alexandre de Moraes, ele comenta querendo indicar, sugerir influência sobre o Alexandre de Moraes, e o fato de o Gilmar Mendes ter sido sócio do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no instituto de pesquisa dele, de ensino dele, enfim, vai criando essa análise que é muito complicada, porque você tem a opinião pública, de alguma forma, confundida. Primeiro, né, vamos só dar um passo atrás. Felizmente, nós estamos falando da investigação. Voltamos a falar da investigação e dos mafiosos, né? O foco voltou para onde precisa ser. Agora, ao mesmo tempo, tem todo esse noticiário que é absolutamente necessário sobre o choque entre os investigadores e essa desconfiança geral que você mencionou. Eu acho que esse é o grande problema que nós temos agora, porque é uma investigação que está botando a nu o grau de influência que um mafioso financeiro da Faria Lima
pode ter sobre todos os poderes da República, mas, ao mesmo tempo, parece que a República é conivente com esse esquema em toda ela, né? Sem exceção. Esse é que é o grande, que é o que se tem que buscar evitar. E não para por aí, Thaís Bilenque, mas eu acho que talvez a gente possa falar de outros conflitos entre os investigadores no próximo bloco, quando a gente vai tratar de outro escândalo que tem ligação com esse também, pode ser? Pode ser. Só tem mais um pitaco para dar nessa história, que é quando começam a aparecer todos esses políticos com foro privilegiado no Supremo, e até os próprios ministros do Supremo sendo citados nessas conversas, a decisão do Toffoli de ter levado para o Supremo essa investigação começa a fazer um sentido que não tinha, né, até alguns meses atrás. Porque se as investigações não tivessem subido para o Supremo, as provas obtidas lá nas outras instâncias poderiam acabar sendo anuladas quando chegassem, porque não tinham o foro adequado. Temos que agradecer o Toffoli. Agradecer muito. Que a gente tem que também e ver que essa decisão agora justifica. Sim. Não, você tem toda a razão. E por isso que a Polícia Federal também tinha essa preocupação em manter a investigação blindada, embora essa blindagem tenha sido perfurada, né, para evitar que uma tecnicalidade anulasse as provas e o escândalo acabasse em pizza, né? Mas, enfim, mais alguma coisa sobre Master? Não, eu quero agora saber do seu furo. Mais um furo de José Roberto de Toledo.